A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos. Pela misericórdia de Deus, estamos começando mais um subsídio para a nossa escola bíblica dominical das lições de adultos da CPAD. Estamos no último trimestre de 2023, já estamos na lição de número 12, para 17 de dezembro de 2023, lição 12, com o assunto o modelo de missões da Igreja de Antioquia. O modelo de missões da Igreja de Antioquia. Nós vamos falar um pouquinho sobre esta igreja, que foi a primeira igreja missionária que se tem notícia, certo? Igreja dos Gentios. Diz assim o nosso texto áureo: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13 e 2. Verdade prática. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. A ação do Espírito Santo. Graças a Deus. A leitura bíblica em classe está em Atos 11, 19 a 26 e também capítulo 13, 1 ao 5. E diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegando a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os cristãos pela primeira vez chamados cristãos. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 13, 1 a 5. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre e, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Amém. O modelo de missões da primeira igreja formada por gentios é o objeto de nosso estudo desse domingo, desta lição, lição 12. A igreja de Antioquia é um modelo poderoso do Novo Testamento para a prática missionária contemporânea. A palavra-chave desta lição é modelo, modelo. E diz-nos assim a introdução: Nesta lição, estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda, uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Graças a Deus. Então a palavra é modelo. As coisas boas devem ser copiadas. E o modelo da igreja de Antioquia é exatamente uma dessas coisas boas que as igrejas atuais, as igrejas modernas, precisam copiar, o que diz respeito a fazer a obra de Deus e ao envio de missionários. Bom,
Aqui no nosso primeiro tópico diz que a igreja de Antioquia é a natureza e característica. Antioquia da Síria. Essa igreja é a Antioquia da Síria. No livro de Atos, na Bíblia, nós encontramos apenas registradas duas Antioquias. A da Síria, que foi a igreja onde Paulo estava, juntamente com Barnabé, com Lúcio e Manaém, tudo como ensinando, ministrando o ano inteiro a palavra de Deus, e Paulo junto ali. E a outra, a da Pisídia, que foi uma das cidades, uma das regiões que eles visitaram na viagem missionária, certo? Então, é registrado essas duas. Porém, havia naquele tempo 16 Antioquias, 16 cidades com esse nome de Antioquia. O Império Romano era grande e os Seleucidas, a família dos Seleucidas, teve vários. O Antíoco I, segundo, terceiro, quarto, e esse pessoal no poder fizeram com que muitas cidades, não apenas fundadas por eles, mas também conquistadas, tivessem o nome de Antioquia. Então, o que diferenciava era o local onde elas estavam, como por exemplo a Antioquia da Síria, onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, era chamada de Antioquia de Orontes, também por causa do rio Orontes. Mas havia a Antioquia de Meandro, a Antioquia Parva, a Antioquia ad Taurum, a Antioquia da Pisídia, que também é chamada de Frígia, certo? A Antioquia Migdônia, Antioquia da Cilícia, Antioquia ad Piramum e Antioquia da Mesopotâmia, Antioquia Sidnum. Eu citei aqui 10, né? 10. Mas tinha mais 5 Antioquias espalhadas em toda aquela região do Império Romano, certo? Mas a Bíblia relata duas: Antioquia da Síria, a igreja missionária que estamos falando, e a da Pisídia, que foi a região visitada por Paulo na sua viagem missionária. Ficava na região da Galácia, certo? Essa Antioquia aí, da Pisídia, ficava na região chamada região da Galácia. Aí tinha ali pertinho várias cidades que são citadas no livro de Atos, como Derbe, Icônio, Listra, até mesmo Atália, Perge. Estava tudo naquela região ali, perto da Antioquia da Pisídia. Muito bem, agora voltando aqui para a Antioquia que nos interessa, Antioquia da Síria, a terceira maior, a terceira mais importante cidade na época do Império Romano, ficava atrás apenas de Roma e Alexandria, e tinha entre 400 a 500 mil habitantes. Olha que hoje no Brasil são mais de 5 mil municípios, e se a gente for dar uma observadazinha, nós não encontramos no Brasil aí nem 60 cidades que tenha mais do que essa população, que chegue a essa população. Só para você ter noção, aqui no estado do Maranhão, onde eu moro, onde estou, só São Luís tem mais de 500 mil habitantes, apenas São Luís. E nós somos 217 municípios. Então, há 2.000 anos atrás, uma cidade que tinha entre 400 mil a 500 mil habitantes era uma metrópole, uma super cidade. Hoje é uma grande cidade, imagine, há 2.000 anos atrás, certo? Muito bem. E ela era constituída de pessoas de vários lugares, ela era uma cidade realmente cosmopolita, uma cidade versátil, multicultural. E a igreja era também como a cidade, certo? Uma igreja onde tinha gente de tudo que era lugar e de tudo que era cultura. O evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico por tudo isso que eu acabei de falar aqui. Porém, a obra lá não começou logo pelos apóstolos, o colegiado apostólico. Começou por crentes leigos que aceitaram a Cristo e que chegaram lá e começaram a fazer a obra de Deus e a evangelizar, certo? Diz aqui o versículo 19 que nós lemos no capítulo 11. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão,
caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos anunciando Jesus. Cirene na África, Chipre, uma ilha no Mediterrâneo. E chegaram lá e pregaram para gregos, que já era outra nacionalidade. Então, você percebe aí que a igreja, já na sua origem, ela não nasceu realmente a partir do colegiado apostólicos, mas de irmãos leigos e também de outras nacionalidades, não apenas judeus. Muito bem, e essa igreja tornou-se o centro da obra missionária, certo? No nosso segundo tópico fala de uma igreja missionária em ação. Havia alguns profetas e doutores. Coisa linda, né? Profetas e doutores. Hoje, como é que está a situação da igreja? Quando a gente observar assim, geralmente aqueles que são tidos como profetas hoje não são doutores. E os que são doutores em teologia, formados, diploma de teologia e tudo mais, via de regra não são profetas e muitos até abominam profecia. Muitos dos doutores hoje são avessos totalmente ao dom de profecia, certo? Então tá assim, muitos dos que são profetas, muitos abrem a boca para dizer que não gostam de teologia, que teologia não sei o quê, que não precisa de teologia. Como é que pode? Você está carregando a Bíblia e pregando a Bíblia, está falando teologia. Então muitos que hoje são considerados profetas são avessos à teologia e muitos dos que são doutores são avessos à profecia. E não pode ser assim, pois a igreja lá na sua origem tinha profecia, tinha profetas e tinha doutores. E Deus usava a todos, certo? Mas hoje a nossa igreja, a igreja, fala no contexto geral, independentemente de qual denominação seja, precisamos ainda seguir esse modelo e termos no seu contexto, na sua membresia, no ministério, profetas e doutores, tá? A liderança era uma liderança servidora, uma liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Barnabé, que era lá de Chipre, da ilha de Chipre, era chamado de o Consolador, misericordioso. O Simeão era um negro africano, o Lúcio, lá da Líbia, que antigamente chamava Cirene, né, Cireneu, africano, pertinho do Egito. Manaém foi criado no palácio, juntamente com Herodes, eram irmãos de leite, tá? Da mesma ama de leite, eles tinham por babá o ama, o tetrarca, né? Herodes o tetrarca, Herodes Antipas, que matou João Batista. E Saulo, que era fariseu, doutor da lei, cheio de conhecimento, falava pelo menos 5 idiomas, era um perseguidor da igreja e se tornou um homem de Deus e estava lá. Bom, na sequência nós vemos a forma que Deus agiu através daquela igreja no que diz respeito à obra missionária. A igreja em Antioquia era uma igreja de gentios, uma igreja transcultural, que também saiu fazendo missão transcultural. Na sua origem ela era transcultural e na sua obra missionária também. E Paulo trabalhou por cerca de 18 anos na obra missionária. 18 anos. Quando conta-se a partir da sua primeira viagem, no ano 47 depois de Cristo, até a sua morte, no ano 65, tá? Então, na primeira viagem durou aí de 47 para 48, começando no ano, entrando no outro, de 47 para 48, a primeira viagem missionária. A segunda viagem missionária de 49 até 52, 49, 50, 51, 52, 3 anos de duração. E a terceira viagem de 52 até 56, aí depois Paulo no ano 57 foi preso em Jerusalém e no ano 65 ele foi realmente martirizado lá em Roma, somando tudo. Por que somou um período de prisão? Porque mesmo na prisão ele ainda escreveu 4 cartas, mesmo na prisão ele ainda evangelizava, tinha liberdade de ensinar e tudo mais.
e num dos julgamentos não teve advogado, não teve ninguém para lhe ajudar, ele mesmo foi seu próprio advogado. Se ele tivesse naquele dia sido condenado, seria jogado às feras, mas ele conseguiu fazer a sua defesa naquele momento para não morrer, não foi libertado, mas não foi jogado para as feras. Ele mesmo disse: então fiquei livre da boca do leão. Mas aí da segunda vez que foi levado a um julgamento novamente, né, um julgamento mais, não sei bem dizer como foi as circunstâncias, mas dessa vez Paulo não está no livro de Atos, Lucas termina o livro de Atos sem fazer a conclusão, mas conta-se os historiadores que Paulo foi decapitado, certo? Então, até ser decapitado, até chegar o dia da sua sentença, ele tinha a liberdade de pregar, de evangelizar. Então, somando tudo, desde a primeira viagem até a sua morte, 18 anos de missões. Ele disse: eu vou me gastar e vou me deixar gastar, né, pela obra de Deus. Ele fez isso, realmente fez isso. E a igreja de Antioquia não abriu mão de ficar orando por ele, de ficar intercedendo. A igreja continuou orando e jejuando depois que os missionários foram enviados. A igreja orou e jejuou para começar. Então nós vemos aí os passos para que a obra missionária fosse feita lá. E esses passos nós devemos seguir hoje também. Primeiro, observamos que eles estavam constantemente em oração e jejum. O que eles estavam fazendo com isso? Buscando orientação espiritual. Orientação, guarda essa palavra. Orientação. Depois que foi dito: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Por que Barnabé e Saulo? Porque Barnabé tinha mais tempo de crente, Barnabé foi que trouxe Saulo e tudo. Então, até na hora da escolha, o Espírito Santo falou, seguindo essa hierarquia: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra, certo? E aí a igreja também deu o aval, impôs as mãos sobre eles. Isso foi a confirmação e envio. Confirmação e envio. Então, eles começaram com oração e jejum, orientação espiritual, buscando e alcançar a orientação. Depois, imposição de mão e envio, confirmação. E depois, a obediência dos obreiros que disseram: sim, nós vamos lá. Isso aí foi a execução. Então, orientação, confirmação e execução. A obra de Deus teve esses passos. A obra missionária lá em Antioquia, não se faz obra missionária sem a orientação do Espírito Santo, sem a confirmação do Espírito Santo e da igreja e ministério local, e também sem a obediência do obreiro, ou dos obreiros, ou das obreiras, que são convocados por Deus e dão ouvidos. Não faz como Jonas, que vai para outro lado, que foge da chamada. Eles não fugiram da chamada. Quando o Senhor disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo, eles prontamente se colocaram à disposição em obediência para executar a tarefa. E assim a obra foi feita. Oração e jejum, orientação, imposição de mãos e envio, a confirmação e a obediência dos obreiros escolhidos. Para aí foi a execução do trabalho missionário da igreja de Antioquia. É isso aí, meus irmãos, que a igreja de Antioquia permaneça sendo para nós este exemplo. Como diz aqui a conclusão da lição: à luz desta lição podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu papel ou o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da rotina da nossa igreja. Está entendendo? Cada igreja que diz que é a igreja cristã, que é a igreja evangélica, tem que viver o evangelho, tem que ver a cultura da obra missionária, de capacitar missionário, de enviar missionário, de sustentar missionário. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lance inteiramente na mais sublime missão: ganhar vidas para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde no seu amor, não somos mais sempre. Obrigado pelo carinho de assistir. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, divulga esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Boas Notícias, se inscreva, nos ajude a alavancar o canal e fazer com que esses vídeos cheguem a outras pessoas. Boa escola dominical, uma boa aula, que
Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.